Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, hoje iniciaremos Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade, na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoar as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Então, vou voltar aqui para fazer um parênteses, né? Fazei aos outros o que desejaria que fizesseis, que vos fizessem, né? Então, muitas vezes a gente fica desejando do outro, algo que nós não fazemos. Então, uma coisa que eu costumo sempre dizer é, tanto para o lado positivo do fazer o bem e de não fazer algo que não seria positivo, né? Se coloca no lugar do outro, se coloca para ver como seria, como eu gostaria de ser tratado, né? Dessa forma ou dessa forma, porque muitas vezes as pessoas, elas querem receber ou não querem que façam aquilo com ela, mas ela está sempre fazendo com as outras pessoas. Então, gente, você sabe que Jesus traz tantos ensinamentos pra gente, tanto que é o nosso modelo e guia, que se a gente seguisse assim, já melhoraria em muito a própria vida. Lógico que melhorando a própria vida, cada um cuidando da sua, melhoraria de forma geral. Só que as pessoas estão tão querendo receber, só que elas não estão doando, é dando que se recebe, né? Então, assim, só que elas estão querendo receber, só que elas não estão dando. Então, comece a mudar a si mesmo. E aí tem uma continuação, digamos assim, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Então, diz respeito a nós. Mas o que acaba acontecendo? Nós estamos sempre apontando o dedo para o outro e esquecemos de nós mesmos. Então, assim, você sabe que eu tenho uma coisa que eu falo assim, né? Na hora do julgamento, né? Ah, Deus, mas a pessoa fez isso comigo. Minha filha, o problema que aquela pessoa eu vou resolver com ela. Nós agora estamos resolvendo o seu problema. Você entendeu? É um modo muito, assim, não é nem grosseira a palavra de falar, mas é assim, de forma muito nua e crua, para causar uma reflexão, sabe? Então, assim, não, a gente não tá aqui para resolver o problema do outro, a gente não tá aqui para apontar o dedo do outro, a gente não tá aqui para olhar o defeito do outro, somos nós. Tanto que, então por isso que eu falo, assim, é como se fosse uma cartilha, né? É só ir seguindo. É lógico que não é fácil, assim, eu sei disso, mas enquanto nós não pararmos e olharmos para nós mesmos, não vai haver mudança. Porque a gente está sempre olhando o outro, sempre olhando para fora. E o segredo é olhar para dentro, né? Já disse, não adianta procurar felicidade lá fora, tá aqui dentro. Só que a gente vive olhando para o outro e esquece de olhar a pessoa na qual a gente tem controle. O outro eu não tenho, então olhar para nós. Eu quis fazer essa fala, trazer essa fala, porque assim, tudo é útil, mas é que eu achei tão assim, tão bom para ser usado, sabe? E aí aqui, né, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. A gente às vezes
fica assim encasquetado com alguma coisa e tal, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e nós muitas vezes fazemos também. Então a gente quer ser perdoado, mas às vezes a pessoa faz um negocinho assim e a gente não perdoa, pega logo um ranço. Então, assim, eu vejo que há necessidade, todos, né, inclusive eu, claro, de a gente dar uma parada e ser um pouco mais compreensível, um pouco menos reativo, a gente ter mais ação, ter mais controle sobre nós. Não é que assim, ter o controle no sentido de eu vou escolher como eu vou agir e não ser tão reativo, sabe? Ou eu vou escolher como reagir a determinadas situações. Então é algo que é difícil, porque a gente tem muita coisa dentro da gente para lidar, só que você tem que ter um começo, porque senão não vai sair disso. E eu não vou evoluir nunca, porque a gente tá aqui para isso. Mas a gente parece que a gente tem assim uma vida inteira pela frente, né? E lógico, a alma é eterna. Mas peraí, são fases, então eu tô aqui para evoluir. O que que eu evoluí? Vamos fazer uma reflexão. Olha para trás, olha hoje, eu tô evoluindo? Como que eu tô? Tô estacionado? Então é algo que é importante. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que ele mesmo dá exemplo. Humildade e caridade. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Então, ele tá sempre combatendo o orgulho e o egoísmo. Por isso que eu falo da cartilha, assim, é só seguir. Lógico que a gente ainda é muito imperfeito, então assim, não é só seguir que vai dar certo. A necessidade de se fazer um esforço. É lógico, não é simplesmente, vou pegar uma receitinha de bolo e vou fazer, você entendeu? Apesar que tem umas receitas difíceis. Então é a mesma coisa. Então, mas olha, porque a gente tem um exemplo, a gente tem uma cartilha, entende? E ele faz mais do que recomendar a caridade. E ele põe, assim, é muito claro, porque ele põe em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Como em muitas outras coisas que Jesus nos apresenta, a gente tem que separar o que pertence à figura e à alegoria. Porque o que acontece, né, gente? Ele falava para um povo que não tinha essa abertura espiritual, esse alcance espiritual. Eles eram incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Então, Jesus apresentava imagens muito materiais para ficar mais fácil deles entenderem. Então, você vê como Jesus, um ser tão evoluído, ele, entre aspas, descia, né, o seu conhecimento e tudo mais, para quê? Para se adequar a um povo, para que esse povo entendesse o que ele queria apresentar, o que ele queria ensinar. E então ele usava de imagens, né, materiais surpreendentes e capazes de impressionar para tocar, para ver a mudança, porque ele queria a mudança. E como ele sabia que era um povo incapaz de entender o sentido mais espiritual, ele falava no sentido material da coisa. E ele reservava sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente, porque tinha muita coisa que ele não podia falar, porque era um povo que não compreenderia. Então ele sempre reservava para o futuro o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação das suas palavras. Mas independente da forma em que era dita, mais material, a ideia da felicidade era dominante, a ideia da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal, né? Então, assim, era muito claro essa proposta, não sei nem se é bem uma proposta, mas enfim, essa ideia de que o justo pode esperar a felicidade, o mal, o injusto, a infelicidade, no quesito de que a gente colhe o que a gente planta. Então, qual é a sua atitude? O que você está fazendo? Você vai colher o que está plantando, né? Então, coisa boa, vai colher coisa boa. Coisa não tão boa, ruim, vai colher isso. Nesse julgamento, né, ele só pergunta uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo que é uma passagem, né, da Bíblia, do Evangelho, né?
Esse julgamento se diz respeito a uma passagem do Evangelho. Então, ele diz que para passar à direita, o que socorrestes os irmãos. À esquerda, o que não socorrestes os irmãos, no caso, né? Então, o que teve caridade para com o próximo, que deu de comer, de beber, acolheu e tudo mais, que fosse passar da direita. O que não fizeste nada disso, o que fizeste a mim, né? Ele fala o que fizeste a quem fizeste a mim, e na qual eles, mas nós não fizemos pro Senhor, a gente não fez nada, né? Senhor, nem sei se é o Senhor o termo, não tinha feito nada para Jesus, mas na verdade ele diz, a quem socorreste os meus irmãos, socorreu a mim, o que deste de comer ao meu irmão, deste a mim. Então quem fez passasse à direita, a minha direita é essa, passasse à direita, quem não, à esquerda, né? Então isso quer dizer ao próximo, quem teve caridade, quem teve o amor a essas pessoas, né? Que passasse à direita e quem não à esquerda. E aí a questão ele indaga pela fé dessas pessoas? Ele faz distinção entre uma maneira de ser feita e a de outro, entre a maneira que um fez e o outro, indaga pela fé, pela religião? Não. Ele não indaga, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Então, presta atenção. Esse também diz respeito a uma passagem na qual tinha uma pessoa precisando à beira da estrada de ajuda, e passou uma pessoa, não socorreu, passou outra, não socorreu, e o samaritano, que era considerado herético, né, ajudou. Então ele não faz distinção de religião, de fé, se tem dinheiro, se não tem. O que ele preza é a caridade, é o amor ao próximo, você entendeu? Então é isso, tanto que olha quem ele, entre aspas, evidencia, o samaritano. Então Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições de salvação. Ele não faz uma das condições, mas a condição única. A caridade é a condição única da salvação. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça e etc. É porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, a caridade, e seja ela de que tipo for, se for dando alimento, se for ouvindo, ajudando de alguma forma, caridade, tá? Então, gente, que a gente possa olhar e refletir, porque eu falo assim, tá pronto, tá ali, tá desenhado, é uma cartilha de forma bem... É só seguir. É difícil? É difícil, mas a gente não tá aqui passeando, a base do passeio, né? Então, que a gente possa exercer a autorresponsabilidade sobre as nossas obrigações, cada um com a sua. Eu vou me comprometer com a minha, tá bom? Um grande abraço para o pessoal do Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil. Gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração e beijos de luz.